Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero dizer para vocês hoje aqui, nesta manhã de sábado, para todos vocês brasileiros, e gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com todos os amigos de vocês, porque eu tenho certeza que é muito importante para isso. Quero dizer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que eu estou falando aqui, eu falo uma pessoa aqui que nunca estudou, nunca foi à escola, mas gosto de falar do amor de Jesus Cristo. Eu gosto de falar de Jesus. Se houver alguns erros de português, que vocês compartilhem isso com o povo, porque eu tenho certeza que vou falar o que a Bíblia manda eu falar. Eu vou falar aquilo que a Bíblia manda eu revelar. Amém? Irmãos, eu tenho visto muitas pregações, muitas, porque eu tenho ouvido quase tudo. Em primeiro lugar, eu tenho retido só o que é bom. A palavra diz que eu tenho de ouvir tudo, mas reter o que é bom. E às vezes eu tenho ouvido pregações que têm oferecido uma facilidade tão grande para o reino dos céus. E não é isso que eu tenho visto na Bíblia, mesmo sem ter leitura, mesmo sem ter ido nem um dia na escola. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz totalmente o oposto. Em primeiro lugar, em Mateus 7,15, a Bíblia diz que a porta estreita é o caminho que conduz à salvação. A porta larga é a que conduz e o caminho espaçoso, a porta larga e o caminho espaçoso é o que conduz ao inferno. E hoje estão oferecendo uma facilidade tão grande para o reino dos céus que eu tenho medo. Irmãos, eu tenho medo. Porque a Bíblia nos diz que a porta é estreita. Se a porta é estreita, já não é fácil. E se o caminho é apertado, é mais difícil ainda. Por que eles pregam tanta facilidade para o reino dos céus? A Bíblia fala em Tiago, 1:22, irmãos, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Primeiro, quem anuncia tem que pregar a verdade. Tem que pregar com sinceridade, com verdade, o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o povo está precisando, é o que a nação está precisando. Por isso que eu digo que a Bíblia não tem facilidade e não oferece nenhuma facilidade para o reino do céu. Porque Jesus Cristo diz: primeiro buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus sabe o que necessito, sabe o que preciso. Eu tenho de obedecer a Jesus para que Ele possa acrescentar na minha vida o que eu necessito. Mas eu tenho primeiro a minha obediência a Ele. E às vezes eles têm oferecido tanta facilidade, e a Bíblia fala dos falsos profetas. No próprio Mateus 7,15 ele diz: cuidado vocês dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. E a gente vê isso, porque eu não vejo a Bíblia oferecer facilidade para o reino do céu, muito pelo contrário. Ela oferece a verdade. Em Hebreus 12:5, ele diz: já esqueceu das exortações que fala de mim como filhos? Mas Deus é tão misericordioso, irmão, que ele diz: filho meu, não despreze a minha correção, nem desmaie quando por mim for repreendido, porque eu corrijo os que eu amo e açoito todos aqueles que recebo como filho. Se suportar a minha correção, eu vos trato como filho. Que filho há a quem o pai não repreende? Eu não vejo a Bíblia falar sobre facilidade. Momento nenhum. Deus não poupou nem seu próprio filho, levado em espírito para ser tentado. A Bíblia volta a dizer, meu irmão: bem-aventurado é aqueles que sofrem tentação, perseguições e aflição, porque sendo provado, receberá a coroa da vida. Nós temos de permanecer firme. Irmãos, eu peço a vocês que vai ouvir este vídeo, compartilhe, examine as Escrituras, examine as Escrituras, seja quem estiver pregando, seja eu que não tenho letras, seja o letrado, seja o poliglota, mas você examine as Escrituras. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: o meu povo sofre por não conhecer a verdade.
E nós temos de conhecer essa verdade examinando as Escrituras. Senão nós vamos pagar um preço alto junto com eles. Você sabe por que está acontecendo essa facilidade para o reino do céu? Mas Jesus dá um aviso. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, 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 em teu nome nós fizemos maravilha, em teu nome expulsamos os demônios. E Jesus Cristo vai dizer: apartai de mim, homem que pratica a iniquidade. Eu nunca vos te conheci. Irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ouve a palavra de Deus de onde vim, mas retém só o que é bom. Por isso que o Senhor pede que nós examine. Por isso que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, disse: o meu povo sofre por não conhecer a verdade. Porque deixa-se levar por esses gananciosos, esses avarentos, que prega a palavra para auto se beneficiar. Mas o Senhor, meus irmãos, não diz isso. O Senhor, a palavra de Deus nos ensina a obedecer, a amar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e obedecer os seus mandamentos. Aí sim, compartilhe esse vídeo, porque eu quero dizer para você, não estou fazendo por interesse para ganhar dinheiro, não. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com o mundo para entender que a salvação não é com facilidade. Não. Jesus Cristo sabe o que precisa, o que você precisa. Por isso examine e obedeça a palavra de Deus, porque Ele sabe o que você necessita. Irmãos, se nada Ele te dá, é porque Ele sabe as tuas condições, até quando tu pode receber. O Senhor sabe quanto é que tu aguenta comer. Se tu pode comer 5 pães de uma vez, ou tu pode comer 1 ou comer 2. Então obedeça verdadeiramente a palavra de Deus, só a palavra de Deus. E peço sempre nessas palavras, eu quero dizer, examine as Escrituras. Ele é o maior grande pregador, o maior pregador, mas examine, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, pura. E tem muita gente deixando-se levar, chamando o homem de meu pastor. O nosso pastor é nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Ele sim é o nosso pastor. É claro que o Senhor deixou muitos aqui na direção da tua palavra, para anunciar, para pregar a tua palavra, mas Ele quer que nós examines. É tão grande que Ele diz assim: o meu povo sofre por não conhecer a verdade. Ele volta a dizer novamente: examine as Escrituras. Irmãos, eu tenho sempre dito algumas coisas, conversado com alguns amigos, quando eu estou falando de Jesus, e aí eu falo para eles sempre, eu falei, quando se prepara uma grande costela, aquela costelinha gostosa, aquele pirão delicioso, aí eu pergunto a eles: vocês comem tudo? Eu como tudo. Eu falei: vai morrer engasgado, porque se é um pirão de costela, tem osso, se tu comer o osso, tu vai morrer engasgado. E tem muita gente ouvindo a palavra, entendeu? E perigoso morrer engasgado, porque tem ouvido heresias, tem ouvido palavras de ganância, de falsos profetas, e isso é uma tristeza. Mas eu digo uma coisa para vocês, peço a vocês encarecidamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo, compartilhe. Eu digo para vocês, eu não quero ganhar nada, mas eu quero que vocês ouçam essa palavra de Deus, que nos faz uma repreensão tão maravilhosa e grandiosa para nosso próprio bem, para a nossa salvação. Então, irmãos, olha bem o que foi dito no começo desse vídeo. Eu nunca estudei, nunca fui à escola nem um dia sequer, mas gosto de falar do amor de Jesus Cristo e vou continuar fazendo esses vídeos, entendeu? O que Deus me dá, seja um por mês ou um por ano, mas quero falar do amor de Cristo. É o meu desejo, é a minha vontade, falar que os céus não é entrado de qualquer jeito, mas sim nós temos de nos preparar. E é interessante, né, irmãos, que quando ele diz assim, a porta estreita é a que conduz à salvação,
Agora, olha a vantagem de entrarmos pela essa porta estreita e andar nesse caminho apertado. Porque ele diz que você entra pela porta estreita, anda no caminho apertado, mas no final deste caminho existe uma luz, e essa luz é chamada Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e que obedeça a palavra de Deus, faça tudo isso que a Bíblia nos manda. Pode dizer para qualquer um, Jesus Cristo não oferece facilidade para o reino dos céus, mas sim a repreensão, o ensinamento para entrar no reino do céu. Para encerrar, irmão, quero dizer a vocês, quando nós vai ao médico, é porque nós estamos doentes. E quando nós chegamos ao médico, nós fazemos um exame, a primeira coisa que ele vai nos dar é uma receita. E essa receita, ele passa o remédio para nós fazermos um tratamento. E não será diferente a nossa vida na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar por tudo isso que foi dito aqui agora, para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos sarados, e nós vamos chegar à Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tenham um bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus.